Entonces, vamos a continuación los requisitos. Este es el 8.4. El sistema, não vou repetir sempre, o sistema de laboratório das unidades de toma de muestra devem garantizar a identificação do cliente durante o processo de atenção, registro e toma de muestra e as muestras, utilizando al menos 2 identificadores. Esto incluso hoje é o primeiro objetivo internacional para a segurança do paciente da OMS. É como se diz a meta 1, que é atender ao paciente correto e señalar suas muestras corretamente. Então, tienes que ter 2 identificadores distintos. Só o nome não garantiza isto por causa de los homônimos. Então, o laboratório deve criar um sistema de doble identificação para o paciente e as muestras. E para os clientes de emergência ou que estão sem identificação, estão em coma, coisa assim, se pode usar o expediente clínico, um bracelete de identificação, informação de familiares. Então, temos que ter um processo rutinário de doble identificação e previsão para as situações que uno pode encontrar de onde o paciente não tem identificação ou não pode informar nada. O famoso John Doe, né? Jane Doe. Os tubos e frascos devem ter sua identificação revisada por el paciente. Isto passa muito em ambulatório e a vezes em hospital também. Se não tienes bracelete ou coisas como essa, o paciente deve, o flebotomista deve mostrar ao paciente a identificação dessas muestras. E para que o paciente concorde, esteja de acordo que esta é correta. E neste momento, em muitos laboratórios em Brasil, aproveitamos para mostrar também a fecha de validade do tubo de muestra. Esto também é muito importante. Al comienzo em Brasil esto não se hacía, que é poner la identificación en la muestra en el momento de la toma de muestra. No es aceptable que el flebotomista tome muchos tubos y los lleve para identificar lejos del paciente. Esto debe ocurrir en el momento de la toma de muestra. No se puede hacer esto después. Entonces, si estás acompanhando a toma de muestra, você deve verificar se o laboratório solicita ao cliente um documento, de preferência com foto, e avaliar como se hace a doble identificação. Se usam, em Brasil há um número que se chama CPF, quase todos lo tienen. Então, muitos laboratórios de Brasil utilizam o nome e o número nacional de identidade fiscal, neste caso. Então, uno tem que ver que é usual em seu país para que a doble identificação seja possível. O requisito 8.5, o registro do cliente. Quando em Brasil, em geral, se vai usar um sistema de identificação laboratorial. Incluso há um sistema de Brasil que, visto que estará aqui na feira, se chama Shift. Em meu laboratório se usou por muitos anos esse sistema. Então, há uma tela de registro de atenção ao paciente. E então, nesta tela, tienes que confirmar se todos os itens de PAUC estão presentes. Por exemplo, número único de registro de identificação do cliente, pode ser o CPF em Brasil, nome civil, e hoje temos pedido a los produtores de sistemas de informação laboratorial a inclusão da denominação social, o nome por lo qual a pessoa quer ser identificada. Em Brasil hoje, qualquer pode ir-se ao notário e cambiar seu nome e seu gênero.
y tener un documento que lo compruebe, que tiene un nuevo nombre y un nuevo género. Pero cuando no han hecho esto y quieren ser llamados por otro nombre, en el sistema informático se debe posibilitar esto. Y también no solo en el atendimiento, pero también después, cuando uno tiene que llamar al paciente para una nueva toma de muestra o algo así, que todos en el laboratorio sepan que él tiene una denominación social de preferencia y siempre vamos a hablar al paciente con su denominación social de preferencia y su género, sus pronombres de preferencia. Esto es la parte del atendimiento centrado en la persona también. La fecha de nacimiento, por supuesto, el sexo biológico y el género de afirmación. Esto es muy difícil. En nuestro laboratorio estamos pensando cómo hacer esto y ainda no lo logramos. ¿Qué es? Sabemos que la mayor parte de los intervalos de referencia son típicos del sexo biológico. Y cuando uno transiciona de género, no tenemos intervalos de referencia propios para homens trans y para mujeres trans. Entonces, hay un documento de la sociedad que yo he coordenado, un posicionamiento sobre cómo el laboratorio debe se portar frente a pacientes transgênero de maneira inclusiva. E hemos recomendado a los laboratorios que pongan en sus resultados, sus laudos, resultados de testosterona y estradiol de hombres y mujeres, siempre, porque esto el médico va a usar para las hormonas. Pero cuando el paciente transiciona en la documentación, el laboratorio no sabrá más que es transgénero. Y entonces ponemos en el laudo los intervalos de referencia del sexo biológico, pero también no podemos exponer al paciente, no podemos colocar en el laudo que es un paciente trans, mesmo si nosotros lo sabemos. Entonces, este punto está ainda bajo discussões. Como vamos a tratar estes casos de sexo biológico y género de afirmación cuando corresponda? ¿Sí? No lo escucho bien. Quería consultarte si yo tengo un paciente que ha cambiado de sexo. Lo que a mí me interesa para hablar con referencia es el sexo biológico. ¿Verdad? Sí. Y como lo que me interesa es el sexo biológico, porque eso es inherente a los resultados que vaya a tener, ¿qué pasa si yo no, en el reporte, no coloco el sexo de ninguna forma? Yo lo tengo registrado, pero no lo coloco. Esta es la cuestión que estamos discutindo. Nosotros vamos a revisar este posicionamiento. Después me puedes pedirlo, está en portugués. Es de 2019, la primera versión. Entonces, en ese momento, pusimos que los laboratorios deben informar en el laudo siempre intervalos de referencia de testosterona y estrogênio para todos. En general, el médico sabe que el paciente es transicionado, en general. A veces no, principalmente emergências e algumas situações. Mas em Brasil temos centros de tratamento de pacientes trans e os médicos que cuidam desses pacientes entendem bem as diferenças de sexo biológico e gênero de afirmação. Este é um ponto. Há trabalhos sobre intervalo de referência em pacientes trans. Algumas pessoas los han hecho, pero como con 100 pacientes, no es una cosa que se puede generalizar en este momento. Y hay que tener un político. El importante, a mi ver, es que
el paciente no se sienta expuesto, no quiere. En mi laboratorio está haciendo algo que no concordo, no estoy de acuerdo, porque los abogados lo quisieron. Pero no puedes exponer al paciente, él no quiere ser tratado con el género, como el sexo biológico que no se identifica. En Brasil, por veces, hay pacientes trans que son muy reservados y hay otros que son activistas. Y yo me he encontrado con los activistas. Y ellos crean grandes polémicas en las redes sociales cuando el laboratorio los expõe, no trata bien, no trata adecuadamente. Entonces, esto es un punto que está en evolución. Pero si el médico sabe que el paciente es trans y el laudo no lo expone, creo que es lo mejor que uno puede hacer ahora, ¿sí? Pero no es fácil, no es fácil, es una situación nueva que los laboratorios tienen sistemas de información antiguos que no prevén estes casos. Agora, o médico sabe que se uma mulher toma testosterona, vai passar esto e esto, com a creatinina, por exemplo. Estes casos já sabem bem que vai passar. Ok? Então, contato com o paciente, telefone, direção, correio, WhatsApp, eu diria. Nome e contato do responsável em caso de menor ou pessoa incapacitada. Identificação do solicitante, a vezes não temos identificação, não é legible. O laboratório tem que ter uma política para quando não há solicitante também, se a pessoa pode solicitar seu próprio exame, em que situações isto pode passar, sei lá, HCR, não sei. O laboratório tem que ter uma política para a autosolicitação de exames. Fecha e hora de registro do paciente, hora de la toma de la muestra, muito difícil, especialmente quando a muestra se ha tomado do paciente ou do hospital. Exames solicitados de tipo de muestra, informação adicional. Então, o laboratório deve ter esta política. A vezes está no sistema informático, medicamento em uso, dados de ciclo menstrual, indicação, observação clínica. É um caso de paciente trans, pero não vamos a poner o nome social, pero vamos a poner a observação, se o paciente está de acordo. Fecha prevista para entrega do informe, indicação de urgência quando corresponda. Todo isso deve ser resolvido na fase de atenção, na recepção do laboratório. Então, o evaluador que está seguindo o atendimento vai a verificar os elementos do registro no momento do cadastro de la solicitud. O requisito 8.6, o sistema de gestão deve incluir um processo de registro. O processo de registro, quando uno habla de registro, é um dado que vai cambiando, ¿sí? Deve ser traçável, sempre deve ser traçável. Por quê? Quando há um erro, quando o médico questiona, quando o paciente não concorda, não está de acordo com algo, o laboratório deve ser capaz, isto é algo que Paulo que ha hecho de bem em Brasil para os laboratórios. O laboratório deve ser capaz de, como um filme, voltar, uma película, deve ser capaz de traçar todo o que passou. Então, o paciente é chegado, qual é sua solicitud médica, se ha cadastrado corretamente a solicitud médica ou se a gente se errou, se enganou. Então, depois, quem tomou sua muestra, se ha entregado uma muestra, quando ha coletado esta muestra em casa, quanto tempo tomou este trajeto de la muestra ao laboratório, se é possível. Em laboratórios de apoio, muitas vezes não é. Então, tenho que saber criar de novo todo o que passou
com o paciente, com a muestra, com suas informações, quem ha tomado a muestra, se possível, se a coleta, a toma de muestra foi difícil, o paciente não se sentiu bem em uma prova funcional e todo isso. Então, temos que ter registros de tudo o que é importante para que vamos a estudar o que passou com o paciente, com a muestra, principalmente quando há um problema, quando há um questionamento. Então, recepção, identificação do profissional, todo isso deve ser registrado. Dificilmente uno logra esto se não tem um bom sistema informático que possibilite que se ponga esses dados, a vezes automaticamente. Por exemplo, quando se abre o registro do paciente, o sistema já pode marcar a fecha, a hora, quem está haciendo o registro do laboratório. Então, se não há um bom sistema informático, não vamos a lograr isto bem. O evaluador pode comprovar se o registro de atenção genera os registros traçáveis e se pode repensar todo o que ha passado. Então, eu posso sacar um atendimento, o atendimento que eu sigo, e vou perguntar às pessoas: esta muestra de urina foi coletada por el paciente ou por el laboratório? Quando o cliente lá coletado? Quando chegou ao laboratório? Em que momento foi analisada? Então, por quem? Então, todo isso deve ser registrado. Quando se diz registro, é traçável no futuro. Requisito 8.7. O laboratório deve garantizar que o cliente está em las condições de toma de muestra ideais. Então, se uno pide ayuno, o cliente estava em ayuno, ¿de quantas horas? Então, é um exame de urina de 24 horas. O cliente ha começado em que momento, ha terminado em que momento? Qual é o volume que ha aportado ao laboratório? É um volume que demonstra que se perdeu volume de urina ou está compatível com 24 horas para aquele paciente? Então, em caso, o laboratório deve assegurar-se que o cliente, seu tutor ou seu médico, seja informado da inadequação. Não quer dizer que só vamos a ter muestras ideais. Isto é impossível, nós sabemos. Pero, caso não tendremos a muestra ideal, ele tem algum problema, alguma falha, alguma situação, vamos a registrar isto e, se possível, por exemplo, no hospital, que a vezes é possível, vamos a informar ao médico antes de prosseguir com a avaliação, com a análise. Isto é muito difícil, eu sei. Pero o objetivo deste requisito é que o laboratório estabeleça as condições ideais de las muestras, que seja capaz de verificar se a muestra está em buenas condições ou se há uma restrição, que esta restrição seja registrada para o futuro e, se possível, vamos a informar ao paciente: sua muestra não estava em ayuno, pode ser que vamos a tomar uma nova muestra, ok? Médico, seu paciente ha traído uma muestra como não estava em la temperatura ideal, estava vieja, vamos a prosseguir com a examinação, o exame. Então, é para que nós podamos garantizar a qualidade da muestra ou saber que não está ideal quando é o caso. Então, vamos verificar como o laboratório se conduz perante o paciente para verificar se está em las condições ideais e que hace quando não está e como informa ao solicitante. A vezes, vamos a ser verdadeiros,
Muchas veces el laboratorio solo informa esto en el informe final. Por ejemplo, la muestra, el paciente no estaba en ayuno y triglicerídeos está maior que 400. Entonces vamos a informar en el laudo. Sugiere-se una nueva muestra en ayuno, pero hay que haber una gestión de las muestras inadequadas, ¿ok? A veces, idealmente, antes que hagamos o exame em uma muestra não tão ideal, a veces en el laudo. Requisito 8.8. Não se deve aceitar nem processar muestras primárias com identificação inadequada. Isto se casa com a questão da identificação doble da OMS. É tido que, número 1 em laboratório, em serviços de medicina de saúde, identificação correta de paciente e de suas muestras. Isto deve ser como um mantra. Pero sabemos que a veces habrá muestras nobles, por exemplo, líquido cefalorraquídeo. Allegado não estava bem, não estava como o laboratório solicita, não estava refrigerado, não estava, ou passou o tempo, por exemplo, para uma glicose e tal. Então, vamos aceitar uma amostra de líquido, uma amostra instável, uma amostra crítica que o paciente está em la emergência. Podemos aceitar muestras não bem identificadas e processar, pero deve haver um fluxo distinto para estas muestras. E tão pronto tenhamos o resultado, alguém tem que confirmar esta identificação antes de liberar o laudo. Então, é um líquido que ha coletado. Vamos falar com essa pessoa. Aqui está o material, o frasco. ¿Por que não está bem identificado? Você pode firmar que este líquido você lo ha tomado? Vamos a poner a identificação de tal paciente en esta muestra, neste laudo. E o laboratório tem que ter registros de esto, de que ha recebido uma muestra mal identificada, que não la ha rechazado por ser esto ou aquilo, um líquido ou algo, e que ha intentado corrigir a identificação do paciente e da muestra, e que, por lo tanto, vai liberar este laudo. Isto tem que ser muito cuidado, não é um processo rutinário. Por exemplo, uma biópsia, um líquido de punção, em geral, procedimentos invasivos que se ha hecho na cirurgia ou coisas assim. Então, temos que ter um procedimento para receber esta muestra noble, processá-la, pero neste momento se está conduzindo a verificação da identificação. Compreendido? Então, é um processo difícil de evaluar, porque a vezes o laboratório não é hospitalário, a vezes não há um caso como este no dia, pero o evaluador pode ler o documento que trata de esto, pode perguntar a la gente quando passou um caso deste, como hicieron, e se pode tentar verificar este ponto. Requisito 8.9. Os critérios para aceitar e rechazar muestras, assim como para realizar pruebas em muestras restringidas. Também deve haver procedimentos documentados. Ou seja, quando vou a rechazar uma muestra, por exemplo, está visualmente emoliçada, assunto de outra palestrante de hoje. O que vou fazer? Vou a processar esta muestra ou la vou a rechazar e já vou a solicitar nova muestra? A vezes é possível, às vezes é um RN. Então, o laboratório tem que ter os procedimentos, a política para aceitar, quer dizer, para rechazar muestras inadequadas. E há também muestras parcialmente adequadas. Vamos a supor que o laboratório tem índices para hemólises, para lipemia, para
icterícia. Então, eu posso estabelecer que estava em um índice de hemólisis, pero para este exame se pode processar. Para LDH não se pode, para potássio não se pode, mas para tal e tal e tal se pode analisar uma muestra com um índice de hemólisis. Então, isto é muito importante. Pode haver um procedimento solo para isto, pero também pode estar no procedimento de análise. Por exemplo, glicemia. Neste equipo, se pode aceitar hemólisis ou não. Então, se tem que gerenciar a aceitação das muestras. Ok? Porque nós sabemos que há muitas muestras com problemas. Por exemplo, volume menor de lo que é ideal. Então, isto é muito sensível. Este requisito é um dos mais importantes na fase pré-analítica, justamente por causa dos problemas frequentes nesta fase. Então, o laboratório pode aceitar uma muestra com determinadas restrições, pero esto deve ser de conhecimento de quem vai liberar os resultados. Essas pessoas devem saber que a muestra estava hemolizada, por exemplo, para que possam liberar os laudos. Em los grandes laboratórios, como onde trabalho hoje, isto é muito complicado, é muito complexo, porque essas informações las tiene, em geral, a gente que executa as análises. A gente que libera, muitas vezes, não sabe. Então, este é um grande problema na fase pré-analítica hoje. Muito mal gerenciado. Então, se eu usado uma muestra bajo restrição, isto deve estar informado no laudo. Segundo Pauc, eu creio que o melhor é quando corresponda que esta limitação deve ser validada com o médico antes de liberar o laudo. Porque vou dizer-lhe, este potássio de 7 está hemolizado. Em que é ajudada o médico? Então, creio que estas situações de restrição melhor resueltas com o médico antes. Pero esto não é factível em muitos laboratórios de grande volume. Ok? Então, como jogamos o problema para o médico. E deve haver registros que quem autoriza estas pruebas realizadas em muestras com restrições. Quem são as pessoas que lo podem determinar? Então, o que o evaluador pode fazer? Ele vai ver no documento, por exemplo, de glicose, onde está a restrição. Não vamos aceitar muestras de heparina, um exemplo. Então, tem que estar no procedimento. Depois, quando chega a muestra bajo restrição, quem decide se vai prosseguir a análise ou não? E se vai pedir nova toma de muestra imediatamente ou não. Então, vamos rastrear isto. Isto é muito fácil, porque todos os dias temos isto no laboratório, infelizmente. No requisito 8.10 é mais sencillo, é que o laboratório deve entregar ao paciente um comprovante de atenção. E este comprovante deve ter os dados principais de número de registro do paciente no laboratório, seu nome, a fecha de atenção, a fecha prevista de entrega do informe, a lista de exames que foram tomados, dados de identificação e contato com o laboratório, quando corresponde. Em Brasil, há legislação sobre isto. O laudo deve conter uma série de informações do laboratório, quem é o responsável perante o conselho médico, de biomédico, de farmacêutico, o registro do profissional que é responsável, como o paciente vai entrar em contato com o laboratório. Todo isto hoje tem uma base legal
é um documento de valor legal. Então, o evaluador pode, seguindo o atendimento, ao terminar um registro, pode acompanhar a entrega do comprovante de atenção e se tem todo o que corresponde pelo PAUC e por la lei brasileira. O requisito 8.11, o sistema de qualidade do laboratório, isto é muito importante, garantizar a capacitação dos profissionais, proporcionar instruções documentadas que orientem a recepção, toma e identificação do material, os insumos a utilizar e a técnica recomendada para a toma. Há ponto aqui muito importante de los insumos, né? Muitas vezes quem decide os insumos é a pessoa que los paga ou não é o técnico do laboratório. Então, temos que ter um procedimento, um acordo interno para a seleção de insumos de toma de muestra, de preferência com primeira opção, segunda opção, terceira opção. A pandemia nos ha mostrado que há rupturas de fornecimento de produtos. A cadena global não é a prova de ruptura. Então, temos que ter uma boa gestão de los insumos. Isto está em outra parte da norma, pero aqui creio que é importante que a gente que toma a muestra, que gerencia a toma de muestras, esteja muito de acordo com os que vão comprar os insumos. Evidência. Consultar os registros de formação dos profissionais, creio que isto vai cambiar de país. Em Brasil temos de nível superior os farmacêuticos, os biomédicos, os biólogos, os médicos. Pero temos também técnicos, tecnólogos, que não são de nível superior, pero são habilitados para fazer toma de muestras. Há os enfermeiros, há os técnicos de enfermar. Então, em Peru, não sei qual é o cenário, pero o laboratório tem que ter esto em vista e ter os registros de la formação profissional de las pessoas habilitadas a la toma de muestras. Também podemos consultar o manual. A vezes o laboratório tem um manual. Quando se habla de documentos em PAUC, que isto é importante de dizer, o laboratório pode escolher como vai a organizar os seus documentos. Em meu laboratório quero um manual de toma de muestra, quero um manual de toma de exames de microbiologia, quero um manual solamente para atendimento de exames genéticos. Então, o laboratório pode organizar a sua documentação como queira. Não, eu vou falar de toma de muestra de glicose no documento que trata de glicoses. Ok. Pero o auditor vai pedir onde está a descrição de toma de muestra de sangue, de toma de sangue arterial, de toma de sangue pediátrico. Então, de toma de sangue quando o paciente está com fluido intravenoso. Então, o laboratório pode ser livre para organizar a sua documentação, desde que a documentação exista e que a gente tenha sido treinada em los documentos e eles estejam para consulta. Então, tenho uma dúvida de toma de gases arteriais. Aqui está o documento, está em cópia física ou está em cópia eletrônica, não há problema. A dificuldade, a questão quando se fazem cópias físicas, é que por vezes as cópias físicas estão desatualizadas. A gente corrige a versão eletrônica, pero não recorre às versões físicas antigas. Então, tienes que pensar nisso também. E o evaluador pode acompanhar uma toma de muestra, uma toma de muestra venosa, uma toma de muestra pediátrica, de gases arteriais e verificar com o procedimento em manos se a gente lo sigue ou não sigue.
Os documentos relacionados com a toma de muestras, como digo, por exemplo, o laboratório deve ter sua lista de exames que oferece. Se oferece em sua própria estrutura ou se refere a um laboratório de apoio. Então, ok, não há necessidade de falar sempre de isto para os pacientes, mas se o paciente quer saber, uno tem que informar. A vezes o paciente é de la salud, conhece melhor a área e ele pode querer saber, tenho que fazer tales exames. Ustedes los van a realizar ou van a encaminhar a outro? E quem é esse outro? Ok? Então, é uma informação que temos que disponibilizar a los clientes quando queiram saber. Ou se pode informar a todos. Este laboratório pode decidir. O que passa é que, por exemplo, em Brasil, há muitos laboratórios de apoio que a vezes atuam em la própria cidade do laboratório cliente. Então, se eu digo a meu cliente, quem hace este exame é fulano, ele pode pensar, então vou a fulano, por que vou fazer com você? Então, este é um caso. Né? Formulários de término de consentimento livre, já havíamos falado disso. Informações, instruções que se deve dar ao laboratório, aos colaboradores, cerca de la identificação de la muestra, preparo para a toma de la muestra e etc. Ou seja, temos que ter documentos escritos, controlados, que quando se revise, eu sei que esse documento não está mais válido, agora vem outro. Isso temos. Então, veem que isso é algo que os laboratórios les custa ao começar o processo de acreditação, que é esta fase de elaborar muitos documentos. Uno tem que ter profissões de profissionais e de tempo para ter sua primeira documentação mais ou menos abrangente para tudo o que pede o programa. Pero este é esforço inicial e depois, com o tempo, uno vai percebendo que há hecho documentos por demais que não se usa, ou alguns documentos importantes não há, este é normal, e o evaluador pode também sugerir que você melhore algo em sua documentação. Isto é um processo que passa com todos. Então, informações sobre indicações de seleção de procedimentos de laboratório. Isto quase ninguém escreve. Muitas vezes escrevemos isto no procedimento do analito, por exemplo, glicoses. Quando se indica em diabetes, em hipoglicemia, as provas funcionais que há, então, a vezes está no procedimento. Nunca he visto um laboratório que põe isto separado del todo. Informação clínica relevante. Que tenho que pedir ao paciente que informe? Que medicamento usa? Ou vou pedir que use medicamento para todos? Esta é uma política que temos que ter. Por exemplo, hoje muita gente toma suplementos alimentares, vitaminas, e a vezes isto interfere com as provas de laboratório. Então, é difícil, às vezes o paciente não crê que sua vitamina pode interferir. Então, este é um tema bem relevante hoje. Tipo e quantidade de muestras a ser tomada. Em geral, quando vamos a começar o programa de acreditação, hacemos um listaje de lo que tem que ter no documento de análise. Então, por exemplo, o documento de ureia, quais são as informações que temos que pedir em la recepção? Quais são as muestras? A muestra principal, que é rutinária, por exemplo, sérum, ou outras muestras como heparina, como EDTA, se são aceitáveis, se não são, se vão generar uma diferença com o procedimento estandarizado. Então, isso se vai pondo
ponendo em um documento de referência de análisis, incluindo pré-analítico, analítico e pós-analítico. Em geral, começamos como isto. Recipientes para a toma de muestras e aditivos, como é hablado, o principal e os aceitáveis também. Cronologia de la toma de muestras quando corresponda, por exemplo, pruebas funcionais. Então, vamos a coletar 0, 2 horas, e isso deve estar em um procedimento documentado também. Procedimento para a identificação positiva detalhada do cliente. Que documentos são aceitáveis? A identificação de conselho profissional é aceitável, passaporte é aceitável. Que documentos vamos a ter? Documentos sem foto, vamos aceitar? Em Brasil, houve um momento em que os pacientes iam ao laboratório com a autorização, a carteira de outro. É como uma fraude. Então, eu tenho um plano de saúde, o outro não tem, e ele ia ao laboratório para fazer exames, como se fora eu, e apresentava um documento sem foto. Então, não sei qual é a situação em Peru, pero esto tienen que pensar também. A questão de las fraudes. ¿No? Identificação e recolecção da muestra primária. Então, como vamos a coletar fluidos corporais? Vamos a coletar ou vamos a aceitar? De qual fonte? Vamos a aceitar que o próprio paciente nos aporte muestras, por exemplo, de biópsia, coletada em algum outro local. Então, temos que pensar como vamos a gerenciar a entrega de muestras que nós não hemos coletado. Onde vamos a processar as muestras? A centrifugação, transporte, refrigeração, calefação, entrega imediata. Isto é muito importante. As muestras, principalmente em Brasil, que se tomam em laboratórios lejos do laboratório que vai a efetivamente realizar a análise, como se vai centrifugar, transportar, licotar, todo isto tem que ser pensado por el laboratório que vai realizar as análises. Registro de identidade do profissional que realizou a toma de muestra, isto já é hablado. Eliminação segura de los insumos. Isto também em Brasil se custou a ser bem, porque estes equipamentos de desecha de perfuro cortantes, os laboratórios creiam que era custoso. Então, os evaluadores PAUC chegavam ao laboratório e observavam como se fazia o desecho de perfuro cortantes, e muitas vezes o laboratório não tinha os recipientes adequados. Isto custou muito. E também o almacenamento das muestras ou sorotecas. Deves ter um processo documentado para quanto tempo vas a armazenar as muestras e como se las vai a descartar na basura. Se tem que, como se disse, gente? Isso. Então, tem que ter uma política, incluso as suas basuras, todo o que produzes, sim? E tem que estar de acordo com a lei do país. A lei de Brasil é muito linda, pero a prática é muito péssima, porque se exige de las cidades que não tenham aterros sanitários inadequados, pero quase metade da cidade de Brasil não lo tienen bem. Então, é algo muito injusto que se pide a los laboratórios que lo hagan, pero não há condições afuera de los laboratórios para que o descarte seja adequado e ecologicamente correto. Então, temos que conviver com isso também. Né? Então, o evaluador vai verificar os documentos. Quando uno diz manual, não é necessário que seja um manual, que seja a documentação de toma de muestras e os documentos relacionados, incluso hasta o final do processo,
y va a analizar las instrucciones para el personal de atención y de toma de muestras. Se puede, por ejemplo, tomar un documento, pedir a la persona cuál es la orden de tubos de coleta y confirmar si la persona las sabe como está descrito. Entonces, esto uno puede hacer para verificar si la documentación está correcta e se a gente sigue a documentação, que é o mais importante, que a documentação esteja correta. Requisito 8.13. Então, o responsável por la toma de muestras, por la fase pré-analítica, tem que pensar em todas as formas de transporte. Se usam... em Brasil, há gente que diz que usa drone. Eu não creio. Pero se há... Como se trata o transporte desde domicílio, desde outro laboratório que referencia muestras para você, de las alas de hospital. Então, uno tem que pensar, de onde virão mis amostras? Como vienen mis amostras, mis muestras? Como vou garantizar a temperatura e o tempo? Porque sabemos que a estabilidade de los analitos é dependiente de tempo e temperatura. Então, como vou? Há uma lei em Brasil hoje de vigilância sanitária que o laboratório tem que validar o trajeto de transporte da muestra. Então, uno tem que medir a temperatura no início do trajeto e quando chega a muestra ao laboratório, como está a temperatura, se deveria estar congelada e lo está, se deveria estar refrigerada e está. Então, uno tem que validar, porque incluso em vários períodos do ano, porque em Brasil, não sei em Lima, em Brasil a temperatura hoje varia de calurosa a mais calurosa ainda, não há mais frio, não há isto. Então, uno tem que validar o processo de transporte em las condições reais que acontecem nele. Então, o documento que trata de esto deve ter plazos, condições de temperatura. Incluso, temos que estudar os contenedores. Temos que saber que tipo de hielo, como vão ser colocados, para que mantenha a temperatura, pero não emolice as muestras em contato com o hielo. Então, hoje é um processo de los mais sensíveis em laboratório, é a questão de transporte, principalmente para laboratórios de apoio que atendem, em Brasil, a gente de Amazônia, a gente do Sul. E também sistema de transporte pneumático. Não sei se é comum em Peru, pero grandes laboratórios de hospitais em Brasil usam. E há problemas de pressão na muestra dentro do cilindro e há problemas de gasometria. Se uno põe com bolhas de ar, vão se dissolver na sangue. Então, temos que pensar em todo como se transportam as muestras. E o transporte de muestras biológicas em áreas comuns deve se dar de forma que não cause acidentes com outras pessoas, né? Então, tem que haver sinalização, tem que haver contenção. Se o coletador, por exemplo, se cai ao solo, se isto não se abre. Então, temos que pensar em la segurança tanto do coletador de toma de muestra, do flebotomista, como do público, e também mirar se há uma legislação para isto. E quando o laboratório acontece, quando há um acidente, deve haver um procedimento na contingência. A quienes vamos avisar que houve um acidente? Quem são as pessoas involucradas? Por exemplo, em carros, coches de transporte, há que ter um processo de contenção de muestras, por exemplo, de absorção, de inativação da muestra biológica. Então, temos que pensar também
se todo va bien, ok, pero se há um acidente, como vamos a proceder? A quem vamos avisar? Isso é muito importante também para a segurança do processo de transporte. O requisito 8.14. As muestras primárias devem ser transportadas e conservadas em um contenedor isotérmico, higienizável e impermeável. Esto em Brasil foi um problema porque se usava muito o isopor. ¿É isto? Sim. E o isopor não é higienizável, ok? Então, os laboratórios tiveram que invertir em cajas de plástico ou outras que uno pode higienizar bem. Impermeável, por supuesto, e tiene que estar en el proceso de validación. Entonces, uno no puede cambiar sus cajas de transporte y todo esto sin validar. Esto da mucho trabajo. Entonces, hay que haber una persona en el laboratorio, yo diría un santo, para hacer esto, que es escoger las cajas, testar las cajas, escorrer os hielos que vão poner lá dentro. Em Brasil há muito problema com nitrogênio líquido que se vai evaporando, não é esse o nome, pero não se tem em Brasil uma cadeia logística buena de esto. Então, muestras como coagulação e todo esto que tiene que llegar congelada ao laboratório, há muitos problemas. Então, esto é um ponto muito sensível, não sei como é em Peru, Peru é menor, creio que se pode resolver isto melhor, mas então, tienes que pensar na cadena logística de transporte de muestras, de tempo e de estabilidade de contenedores e de hielo e de como vas a medir o processo de transporte, se a chegada, se a saída também, como vas a registrar isto, como vas a actuar em rutas que não estão bem. Este é um processo, eu creio que é para um santo, não sei. Então, em geral, os evaluadores de pau que têm dificuldade em auditar, evaluar este processo, porque empieza lejos e vem. Então, muitas vezes acreditamos no laboratório, miramos os registros de chegada de muestras, como tratam quando chegam na muestra fora da temperatura e do tempo. Em Brasil também tempo é muito importante porque a logística a vezes inclui barcos e enfim. Brasil é muito grande e muito complexo e este é um problema que não creio que está bem. Não creio que está bem. Requisito 8.15. Em Brasil se pode terceirizar o transporte de muestras. Não sei se em Peru se pode. Se pode? Se pode contratar uma empresa de logística, motociclistas, enfim. Uber eu não sei, acho que nem no Brasil pode. E quando o transporte de muestras for terceirizado, você tem que selecionar a empresa, ela tem que ter toda a documentação legal para isto, e vai haver um contrato entre seu laboratório e a empresa de terceirização de transporte. E isto é algo que é viável, eu já he hecho isto com uma equipe de motociclistas de Belo Horizonte, pero toma tempo e esforço, porque há muita rotatividade, é assim? Os motociclistas se cambiam muito, e então tienes que treinar e entrenar e entrenar todo o tempo. O mesmo santo que cuida de transporte vai ter que cuidar desta gente aí, né? Então, há que entrenar periodicamente e é um lío, pero é possível sim, pero vas a gastar muita energia nisto. O evaluador vai perguntar ao laboratório: você utiliza um sistema terceirizado?
como has selecionado, onde está o contrato, como evaluas periodicamente os serviços que o terceirizado presta, quando há problema, como se age, como você resolve o problema com o terceirizado, cambia de empresa, ensina a los transportadores novamente, que haces? Então, esto o evaluador vai a perguntar, vai mirar também os registros de chegada de muestras. Se uno dá suerte, pode surpreender a este transportador. Quando chega ao laboratório, você pode ver a maleta, a baliza, todo que está ali, os documentos. Muitas vezes se misturam documentos com muestras. O bom caso em Belo Horizonte é de uma pessoa que transportou um bolo. Como se fala bolo? Bolo. Bolo de aniversário. Torta. Tarta. Torta. Sim, houve um aniversário e alguém pôs uma torta junto com as muestras. Então, sim, para ir ao sítio do aniversariante. Então, esto é uma questão também muito sensível. Requisito 8.16, estamos chegando ao final. Em Brasil há muito tomas em domicílio, em empresas ou unidades móveis, não sei, em Peru, por causa das distâncias. Então, temos tomas de muestra a domicílio, que a gente gosta muito, principalmente em São Paulo, ou empresas. Os funcionários da empresa têm que fazer um periódico, um exame periódico. Então, o laboratório vai à empresa para coletar, para tomar as muestras. Ou então, há laboratórios, eu creio que não vingou muito, que criaram unidades móveis, tipo, como um bus, e iam a coletar muestras, tomar muestras em outras ubicações. Por parte da legislação de Brasil, não se pode fazer isto a não ser que haja um laboratório responsável. Então, o laboratório pode criar esses serviços, pero estão sob sua responsabilidade. E deve garantizar que todo isto se passe nessas unidades, domicílio. Este é um ponto muito difícil de evaluar. E então, quase que os evaluadores não conseguem evaluar isto, porque, por exemplo, teria que acompanhar uma atenção a domicílio, o cliente tem que aceitar. Então, a vezes não há um atendimento em empresas programado. Então, em geral, isto está em um buraco negro, pero exigimos que o laboratório cuide de isto. Então, é difícil, né? Verificar como se passam essas tomas de muestras extemporâneas em lugares que não pertencem sempre ao laboratório. Quando se vai importar ou exportar espécimes, se deve seguir a normativa legal, que não sei qual é, de Peru. Em geral, quando é transporte aéreo, a norma de IATA se aplica a todos os países. Então, há contenedores especiais, há gente no laboratório que deve fazer o treinamento de IATA. Então, a maioria dos laboratórios não lo hace. E em Brasil, por exemplo, quando se hace importar espécimes é mais raro, pero exportar sim. Por exemplo, em la DASA, onde atuo, há laboratórios de apoio de Sinlab, de Quest e outros, que vamos a exportar espécimes. Pero estes laboratórios de apoio internacionais, eles já têm sua liberação. Então, enviam nós outros os contenedores corretos, a documentação correta. Então, vai bem. Pero quando ustedes vão exportar por sua responsabilidade, têm que ter vários requisitos atendidos junto à IATA, que não são tão fáceis, são complexos, sim? Têm que ter gente em laboratório que lo sabe fazer.
A veces pesquisadores de universidade lo hacen mejor que nosotros. Entonces, verificar se o laboratório cumple com os requisitos legais quando vai enviar muestras para laboratórios de apoio de outros países, por exemplo. 8.18. Entonces, temos que ter, para a vigilância e para PALC, uma lista de los lugares onde se tomam muestras ou materiais para nosso laboratório. Em la fase de preparação de auditoria, o auditor pode selecionar. Então, eu quero ir a tal ubicação. Esse programa a auditoria, para que não seja sempre no mesmo lugar. Isso é muito importante. Por exemplo, um laboratório grande de Brasil pode ter como 14, 15 núcleos técnicos operacionais onde há exames. Pode ter como miles de unidades de toma de muestra. Então, em la preparação da auditoria, é necessário que uno sepa de onde vienen as muestras para esse laboratório, se é de referência, para que se programe bem a auditoria e não se haga sempre no mesmo posto de toma de muestra. Então, as ubicações não diretamente vinculadas ao laboratório. Este é outro ponto que passa também em Brasil hoje. Por exemplo, se tienes um serviço de point of care testing, você vai implantar em um hospital onde, por exemplo, não há seu laboratório, não está seu laboratório. Em Brasil é possível, é raro, mas é possível que eles tenham um programa de point of care testing supervisionado por seu laboratório. Então, vão tomar as muestras, executar os point of care testing, pero seu laboratório los supervisiona e paga por esse serviço de supervisão. E no programa PALC, se o laboratório tem supervisão em programas de point of care testing, eles também podem ser evaluados se o laboratório informa isto. Não vamos adivinhar que isto passa. Auditar os sítios de toma de muestra de acordo com o regulamento do PALC. O PALC exige que uno audite por lo menos 10% de las unidades de toma de muestra. Então, se o laboratório tem como 20, vamos a 2. Se tem como 200, vamos a 20. E a avaliação do laboratório se vai ficando mais custosa e mais complexa também. O último requisito de pré-analítico. A direção do laboratório ou persona designada, isto é interessante, se vão ler a norma depois. Não há necessidade que a direção do laboratório haga todo, sepa-lo todo, e não. Pero ella tiene que designar formalmente os responsáveis. Então, se vas a ter alguém responsável de la fase pré-analítica, deve haver um documento onde se diz quem são as pessoas, quem é responsável de transporte, quem é responsável de toma de muestra, quem é responsável por treinamento. E então, o evaluador não tem que ir sempre à direção. Ele vai à gente responsável e se uno vê que a gente não está bem empoderada e treinada, se pode descer à direção depois, pero não há necessidade de estar sempre com a direção nesses casos. E uno entende, isto vem de isso, de que no momento que um laboratório toma a solicitude médica e toma a muestra do paciente, é como a um contrato. É um contrato implícito. Muitas vezes não é um contrato explícito, pero o entendimento é que você ha sido contratado por el paciente para fazer esses exames, para entregar um laudo no prazo que se ha combinado, e quando o laboratório não cumple, é uma não conformidade.
E também aí cabe a direção, e isto é difícil de designar a alguém. Tenho a capacidade, tenho os recursos, tenho a competência para cumprir os contratos, incluindo interpretação de laudo, por exemplo, laudos complexos como genética. Como vou organizar a meu laboratório para ter ou contratar as competências, os recursos e a capacidade que os clientes necessitam? Não é minha decisão, pero é lo que tenho que ter para atender a los clientes nestes contratos implícitos. Mesmo que não estejam escritos, são implícitos. O cliente vem, quer os exames no prazo, querem resultados corretos e todo isso. Então, isto é implícito em nosso serviço. Então, os laboratórios hoje pensam sempre quais são os requisitos do cliente. O cliente médico, o cliente de plano de saúde, o cliente de serviço público, quais são, e temos distintos clientes, temos o paciente, temos o médico, temos quem paga. Então, hoje, nesse sistema de gestão de laboratório, tienes que pensar em todos os clientes. Neste caso, estamos pensando no paciente que vino a fazer seu exame. E os procedimentos analíticos? Temos capacidade para fazer os exames como se exige hoje, com a metodologia aceitável hoje? Ou meu laboratório está um pouco antigo, é preciso atualizar, inserir novos métodos, tenho que contratar um apoio. E todas estas são questões que cabem à direção, obviamente, não cabem a los colaboradores, pero a responsabilidade por la boa qualidade de lo que oferece é da direção. E se informa os clientes quando existem cambios. Por exemplo, isso é muito comum em laboratórios de apoio. Há uma grande plataforma que executa um determinado exame, pero ela não está funcionando. Tive que cambiar para outra. Como vou comunicar isto a meu cliente? Principalmente ao laboratório apoiado por mim. Se o cliente me ha solicitado um exame que é informado que iba a um determinado laboratório. De repente, recebo uma comunicação desse laboratório de que está sem insumo, de que não vai poder cumprir com o combinado. Como vou conduzir isto com meu cliente? Vou cambiar para outro laboratório que também tenha a mesma qualidade. Então, estas são contingências, por exemplo, que temos que pensar. Então, a direção do laboratório deve analisar suas condições de prestação de serviço e se há falhas, se há a vezes coisas a melhorar, para que pode fazer planos de melhoria. Não precisa estar todo bem, não precisa estar todo bem no primeiro momento, na primeira auditoria. Uno pode fazer planos de melhora. E isto é bueno, porque os laboratórios vão subindo seu nível à medida em que sejam acreditados. Então, esto, em geral, os auditores, os evaluadores lo hacen com muito cuidado, porque é um ponto muito sensível. Como vas a dizer ao laboratório, por exemplo, que sua infraestrutura de prédio não está bem, está antiga? Então, em geral, usamos o que chamamos de relatório confidencial. Os evaluadores podem enviar ao programa PAUC, junto com a auditoria, algum ponto. Por exemplo, o laboratório ha hecho uma reforma e não ha dito ao programa que agora tem mais 10 pontos de toma de muestra e não ha informado. A vezes passa isto, porque o laboratório quer ser acreditado, uma vez que ele entra no programa, não quer sair. Pero a vezes passam coisas
por exemplo, o laboratório foi comprado por outra gente. Então, quando uno vai ao laboratório, percebe que a gente que ela estava não está mais. Então, a vezes comunicam este programa, às vezes não. Então, há temas muito delicados e para isto existe a comissão de acreditação. Então, os evaluadores fazem um relatório, indicam o que creem que está no conforme, dão exemplos das não conformidades que han encontrado e fazem o relatório confidencial para a comissão de acreditação. Então, cabe à comissão de acreditação decidir se vai acreditar o laboratório por primeira vez, se vai a revisar sua acreditação, por exemplo, algo que hacemos a vezes. Os evaluadores detectaram um problema, uma não conformidade, vamos chamar assim, que o laboratório não ha comunicado ao programa. E então a comissão vai decidir, vamos fazer outra auditoria daqui um ano, presencial também, e vamos a informar ao laboratório, tienes que corrigir esto, que a próxima auditoria viene para mirar estes pontos. Então, há ferramentas que não vou me alongar, pero para manter o programa em movimento e para obter que os laboratórios vão sempre melhorando, que essa é a intenção. A intenção não é comparecer ao laboratório e verificar pontos errados e apontar. Não. O propósito da avaliação presencial é verificar quão bem o laboratório ha compreendido a norma, ha implantado a norma, quais são suas dificuldades, se o auditor tem algo de sugerência, pode fazê-lo. E depois damos ao laboratório tempo, o laboratório tem como 60 dias para resolver o que se ha encontrado de não conformidade. Então, a intenção do programa não é excluir os laboratórios, criar uma classe, uma classe de elite de laboratórios. Não é isso. A ideia é que todos vão evolucionando juntos, alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar, uns têm mais recursos, outros têm menos recursos, e também tomamos evaluadores de laboratórios acreditados para que eles trabalhem no programa e também ajudem a outros laboratórios. Então, esta é a conclusão. Então, a fase pré-analítica é responsável pela maioria dos erros de laboratório. Isso todos sabemos. Como ha dito Armando, há números como 70% dos erros, 80% dos erros, pouco da conformação do laboratório. Há laboratórios mais fáceis de gerenciar a fase pré-analítica e há outros muito complexos para gerenciar a fase pré-analítica. A acreditação basada na norma ISO 15899, isto lo creio e minha história me ha mostrado que essa é a melhor forma que há hoje de que os laboratórios implantem sistemas de gestão de qualidade pertinentes, que sirvam na melhoria de seus processos, que se cria uma comunidade. Isto é o que Paulo que ha hecho, que creio que é o mais importante de tudo. Há em Brasil gente que se alegra de, eu tenho a acreditação CAP. Ok, muito bom para você. Pero o CAP não ha sido capaz de criar uma comunidade em Brasil que como Paulo que hace, de que vá ao laboratório do outro, dê uma informação ao outro de melhoria, e isto cria. Hoje temos como 73 ou mais evaluadores. E os evaluadores, eles se sentem muito orgulhosos de se terem tornado evaluadores do programa PAUC, e alguns fazem disto sua carreira profissional. Foi meu caso em muitos momentos
de atuar como professor, como consultor, como consultante, enfim. Então, se cria um movimento positivo de que não é uma elite, que é um grupo que quer que haja mais laboratórios neste grupo, haja mais pessoas neste grupo. Esto creio que é o melhor logro do programa. E então, he hablado a Armando, não sei o que pretendem aqui em Peru de fazer, pero queria deixar esse mensagem de que é possível que um país haga seu programa independente de entidades governamentais, por melhores que sejam, e que temos a capacidade de criar nossa norma, de criar nossos evaluadores, de criar um programa de acreditação que seja benéfico a los pacientes, aos los laboratórios, a todos os involucrados, a la sociedade, ao país. Então, esto é mi convite, mi invitação a Peru, que pense nisto com muito carinho, que é possível. As referências aqui estão, são poucas nessa apresentação. A norma se vai lançar no Congresso, fiquem espertos e vão a buscar. Né? Há outras charlas de programa PAUC também, las he visto. Se alguém despertou interesse, se pode presenciar outras apresentações neste tema. Aqui é Belo Horizonte. Não, a apresentação é para vocês. Está aqui. Queres que vuelva? Não sei como. Que querias? Não sei. Vou tentar aqui. Queres as referências? É isto? A apresentação é para vocês. Não sei como vão passar de aqui para vocês, pero sim. E também mi correio eletrônico, ok? Se alguém não consiga aqui, puedes me pedir também. ¿Esto? Ok. Sí, en el sitio de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica hay un link dedicado ao programa PAUC, onde estão as normas e outras questões, quando se vão fazer cursos. Isto é importante também. Na sociedade temos cursos para o que chamamos de evaluador interno, que é o evaluador que vai a implantar o programa no laboratório. E há curso de evaluador externo, que é aquele que já tem experiência e vai ser um dos evaluadores de outros laboratórios. Então, temos duas classes de evaluadores, internos e externos. Ok, pessoal? Graças por la atenção. Desculpem que meu espanhol é lamentável, pero creio que o esforço compensou.